eu sou o único piloto autista em toda a competição que eu entrei. Por exemplo, na Copa São Paulo Light Kart tem mais de 300 inscritos. No Campeonato Brasileiro de Kart no ano passado, havia mais de 650 inscrições, mas apenas um era de autista. Eu competi em condições de igualdade com quem não era autista e o resultado, nas provas as provas materiais dos resultados que eu obtive estão aqui. Então isso mostra que um autista pode ser o melhor do dia, pode destacar-se, o autista pode ser vencedor. Por isso digo, autista pode fazer muito. Vamos começar mais um episódio do Café e Neuro, aqui do Congresso Autismo Sem Fronteiras. E eu estou aqui hoje com o Jimmy. Jimmy, muito obrigada pela sua participação. O Jimmy é um menino autista que adora pilotar. Jimmy, conta um pouquinho da história da sua vida, quando que você começou a gostar, que é uma paixão na sua vida. Bom, eu gosto de corrida desde pequeno, sempre quis ser piloto. Quando eu era bem pequeno eu queria ser piloto da Indy, mas o meu pai foi contra. E por esse motivo eu não comecei a competir, porque eu queria abandonar os estudos para poder correr e dedicar minha vida inteira ao automobilismo. Infelizmente não foi assim. E aí eu comecei a correr recentemente. O começo da carreira de todo piloto é sempre o kart. Nesse momento eu corro de kart, mas eu quero correr profissionalmente em níveis acima do kart. Então eu gosto de corrida desde pequeno, mas eu comecei mais recente, faz pouco tempo que eu comecei e agora eu estou competindo principalmente na Copa São Paulo Light de kart, em Interlagos principalmente, e também no Campeonato Brasileiro de kart, também disputo corridas no Mato Grosso. Ô Jimmy, como que é a sua convivência com os pilotos? Por você ter esse diagnóstico, você sente que você tem um acolhimento? Sim, a minha convivência com todos eles é muito boa. É dito que eu pareço normal, mas passados 5 minutos as pessoas conseguem perceber que eu não sou normal, que tem alguma coisa que torna-me diferente. Eles sabem que eu sou autista, eu não escondo isso. O meu macacão é um quebra-cabeça, o meu capacete é um quebra-cabeça, o adesivo do meu kart é um quebra-cabeça, eu sou um quebra-cabeça gigante. E todo mundo sabe. Mas a minha convivência é muito boa porque fora das corridas, eles ajudaram-me muito. Muitos já deram-me muitas coisas desde que comecei. Então, ao longo do tempo, recebi muitas coisas vindas deles, mas quando vamos para correr, vamos para a pista correr e aí abaixa a viseira, aí não tem dó nem piedade, eu sou tratado como seria como se eu não tivesse autismo. Então eu sou tratado como um piloto comum nessa hora. Mas fora, eu diria que sou muito bem recebido, muito bem tratado, muito bem acolhido e eu sempre recebo muitos elogios e sempre recebo muito apoio de todos, Isso não é só dos muito bom. pilotos. Isso é muito bom. Parabéns. O Jimmy trouxe aqui para enfeitar o nosso cenário, ilustrar o nosso podcast, o capacete dele. O capacete estava virado para frente. Jimmy, por que você quis mudar a posição do capacete? Porque normalmente a parte mais lembrada do capacete é justamente a lateral, normalmente, né? Então todo mundo lembra do capacete de alguns pilotos, mas normalmente é a lateral. E meu capacete, por exemplo, ele foi feito para que fosse uma coisa que fosse bonita, mas ao mesmo tempo não fosse complexa demais e que as pessoas pudessem olhar e lembrar. No kart o capacete fica totalmente exposto, num carro de cabine fechada não, e num carro de fórmula fica parcialmente exposto. Então, quando vou correr, esses detalhes todos não perdem-se, mas as pessoas conseguem ver e lembrar muito bem do design do capacete, que é uma invenção minha. Ah, é mesmo? Sim, é Ah, comum. Pilotos de corrida, cada um personaliza o seu capacete, cada um pede uma pintura personalizada, eu é pedi a lindo. minha. Então, as faixas na lateral, pedi para que fossem faixas na lateral para que fossem fáceis de lembrar e não fosse algo muito complexo, porque quando fosse correr o capacete fica distante, fica em movimento e aí os detalhes perdem-se, mas com
faixas na lateral, que é uma coisa muito simples e bonita, a perda é menor, é mais fácil de lembrar, claro, e de resto eu pedi para que fosse quebra-cabeça no capacete inteiro, mas o pintor disse que não dava para pintar quebra-cabeça no capacete inteiro, por isso ele colocou essas faixas brancas na parte de cima, porque não era possível fazer quebra-cabeça nessas partes. Uma pena, mas ficou bonito de qualquer forma. E eu Tá estou satisfeito lindo. com o resultado e deve ter dado um trabalhão por desenhar Valeu a peça por pena. peça no Valeu a capacete. pena, né? Ô, Jimmy, queria fazer uma pergunta para você. Você falou que você é um quebra-cabeça gigante, que as pessoas veem que você não é normal. Você poderia nos explicar o porquê que você se enxerga assim? Porque sempre percebi que eu tinha algo de diferente. Eu sempre soube que eu era diferente por algum motivo, desde pequeno, mas eu não sabia o porquê. Eu só dizia que eu sou diferente, eu era apresentado dessa forma, eu não era bem recebido, não era bem tratado, e eu não entendia exatamente o porquê, porque meu pensamento era o que fiz que os outros não gostaram. E quando fui diagnosticado, meu diagnóstico veio, eu recebi um diagnóstico tardio, serviu como uma explicação porque eu era tão diferente de todo mundo. E no caso, como eu sou autista nível 2 de suporte, tem coisas que ficam evidentes. Eu não tento disfarçar, mas mesmo que eu tente, acho que eu não conseguiria, porque é perceptível, as pessoas percebem passados 5 minutos comigo. Normalmente é assim. Mas isso não te incomoda. Não, não incomoda, meu, não escondo. Eu pretendia simplesmente não falar. É o que eu pretendia fazer. Mas no começo, a minha mãe já saiu falando para todo mundo que eu tinha autismo. Eu não pretendia esconder, eu pretendia apenas não falar, utilizar essas coisas que utilizo hoje, mas eu só falaria para quem perguntasse. Mas aí acabou que logo de cara já souberam. Você pode falar um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, a sua vida? Assim, eu costumo malhar com frequência, eu faço Olha, musculação, faço crossfit. Eu costumo viajar com frequência também, né? Eu costumo viajar principalmente para o estado de São Paulo, moro em Cuiabá. Eu viajo muito para o estado de São Paulo para disputar corridas de kart lá. E aí, quando faço isso, normalmente eu saio de manhã do hotel, vou para a pista, passo o dia inteiro lá e volto para o hotel à noite. Normalmente é assim, então do hotel para a pista, da pista para o hotel, normalmente é assim. É comum também que eu seja chamado para participar de eventos. No caso, eu dou palestra também, eu sou palestrante, mas eu participo de eventos relacionados ao autismo em Cuiabá e Várzea Grande. muito bom. Queria que a produção trouxesse aqui os troféus deste ano, Jimmy. Quantos troféus você ganhou esse ano? Nesse ano de 2026 ganhei 3, eu poderia ter ganhado um a mais, só que infelizmente no final da corrida eu fui desclassificado porque meu eixo estava fora do padrão. O eixo do meu kart estava fora do padrão, acabei sendo desclassificado por isso, mas se não, teria sido mais um. Mas é muita coisa, porque nesse ano de 2026 eu tornei-me vice-campeão da Copa Campo Verde de kart e também saí com 2 troféus lá de Interlagos. O primeiro autista que fez isso na história da Copa São Paulo Light de kart, que é o maior campeonato de kart por pontos corridos do país, e primeiro na história de Interlagos. Esse é o meu troféu de vice-campeão da Copa Campo Verde de kart. Vice-campeão. Deixa eu ver esse aqui. Uau, ele é Sim, lindo! bem criativo. É Uau! algodão, Tem milho e milho, soja, algodão, milho e soja. que são, Que, são, que que, são, que são plantações lá de Campo Verde, Mato que Grosso, é o lindo, estado do agro. gente! Olha isso. E esse aqui foi de quando? Copa São Paulo de kart. Copa São Paulo Light de kart. Esse é o maior campeonato de kart por pontos corridos do país. Aí o que aconteceu foi que a segunda etapa, né, a segunda corrida, tinha 2 baterias. E aí o que aconteceu foi que fizemos a primeira bateria e aí logo em seguida choveu muito forte. Aí a segunda bateria não foi realizada naquele dia. É uma corrida por mês. Então o que a organização decidiu fazer foi
adiar a segunda bateria, que deveria ter sido realizada em março, adiou para o mês seguinte, abril, e aí fizemos a segunda bateria da segunda corrida na sexta-feira, né? As corridas normalmente ocorrem no sábado, mas foi na sexta-feira. E aí, depois disso, sábado, fizemos as duas baterias da quinta corrida, da terceira corrida, que foi feita em abril. Muito bom. E esse outro troféu? Este troféu é o meu troféu de quinto lugar, que foi justamente dessa corrida que foi realizada no sábado, né? Foi uma semana antes do Autismo Sem Fronteiras. Essa corrida foi realizada, foi no sábado, e justamente foram umas duas baterias. E aí eu participei da corrida inteira, acabei chegando em quinto lugar. Foi uma boa corrida para mim. E aí o que aconteceu foi que o pódio da segunda corrida e da terceira corrida foram realizados em sequência. Então eu saí com 2 troféus logo na primeira vez que um autista sobe no pódio, faz isso em dose dupla, sai com 2 troféus. Isso é digno de um parabéns, de um belo parabéns. E eu quero saber quem que é o seu piloto preferido da vida. Bom, os pilotos de corrida que mais participaram do meu passado foram o Dan Weldon, por causa de um jogo da Indy, e o Nick Lauda, por causa do filme Rush, que eu assisti, e também eu já sabia um pouco sobre a história dele, mas eu diria que o melhor na história do automobilismo mundial é, sem dúvidas, Nelson Piquet. Quem conhece a história dele, sabe o que ele fez, as condições nas quais ele correu, saberia que Nelson Piquet é o melhor piloto da história do automobilismo mundial. Mais que o nosso finado Senna. Ah, sim, com certeza, porque Nelson Piquet, ele fala sobre isso. Nelson Piquet, antes de virar piloto da Fórmula 1 e depois, ele inventou muitas coisas que os carros modernos têm. Ou seja, se ele não tivesse virado piloto, essas coisas teriam sido inventadas mais tarde e, consequentemente, não seriam tão avançadas e teriam sido inventadas de outra maneira. A outra coisa é que ele fala sobre isso, né? Na Fórmula 1 não importa quem é o melhor piloto, importa quem tem o melhor carro, porque quase sempre ganha quem tem o melhor carro. E o que aconteceu foi que Nelson Piquet foi campeão sem ter o melhor carro 2 vezes, foi vice-campeão trabalhando contra a própria equipe uma vez, e no ano seguinte foi campeão trabalhando contra a própria equipe sem conseguir enxergar direito. E depois o auge dele tinha acabado depois daquilo, e depois ele não foi mais o que ele era antes. Ele próprio fala sobre isso, mas isso são coisas que só ele fez, o que mostra o quão superior a todos os demais pilotos na história do automobilismo mundial ele foi durante seu auge. Olha, eu aprendi bastante sobre o Piquet aqui, hein? Você falou do seu acolhimento, como que é lá. Você tem algum amigo, você fez alguma amizade com o piloto? Com quem você mais tem proximidade? Acho que sim, mas eu não acho que eu poderia sair falando, porque, no caso, acho que os outros não iriam gostar, ou pensaria, poderiam até perguntar por que ele, não eu, né? E eu não sou muito bom Você tem essa preocupação. Sim, e também porque eu não sou muito bom para Sim. pensar muito em amizades, porque, no caso, eu lembro que teve um dia que eu passei só uma noite, foi só uma noite, só um final de semana, e depois uma noite com um grupo de pilotos. Eles disseram que já eram meus amigos. Eu pensei, mas nós acabamos de conhecermos, né? E depois não voltamos a ver-nos pessoalmente. Então eu fico pensando, é amizade isso? E se é, por que seria? Isso te faz sofrer? Não fazer me sofrer, não, mas mostra o quão ruim nessas coisas eu sou, porque justamente o autismo é isso, é deficiência social, e eu não percebo, né? Eu não percebo quando uma amizade começa, quando termina, nem porquê. Sou bem ruim nisso daí, mas eu não seria autista se eu não fosse. Assim, isso não te deixa triste e te faz querer se isolar, se excluir? Não, até porque eu já fiz isso, de fato. Eu costumo ser mais recluso mesmo, mas querer fazer por causa disso, isso por si só, não, definitivamente não. Muito bem resolvido, né, Jimmy? Sim, sim. Eu não sou como alguns, porque tem autista que não aceita o diagnóstico. É diagnosticado, vem um profissional e diz, esse daqui tem autismo. Só que daí ele simplesmente não aceita. Não é o meu caso especificamente. Eu acho que foi feito um bom trabalho com família, com a tua mãe. Sim, foi.
com a minha mãe foi... Ela conversou muito com você. Sim, porque quando eu era bem pequeno, ela já percebeu que eu tinha algo de diferente, mas não sabia o que era, e por diversas vezes ela dizia que eu tinha autismo, mas ninguém acreditava, porque dizia, mas ele consegue falar, né? Porque muitas pessoas têm Exatamente. essa noção de que autista é alguém que Não não fala nada ou fala fala. muito pouco, ou que é um gênio, né? Como se fosse só os dois extremos. E existe, né, o meio termo, existe aquele autista que não é nem Vou deixar a senhora com o genial microfone, tá? necessariamente, Deve mas que chamar. consegue falar como uma pessoa comum. Então, no caso, aquela paranoia, né, até o diagnóstico vir, e aí depois ela começou a dizer, ele tem características de autista. E a gente até fala sobre isso às vezes, a gente diz, esse daqui não é autista, mas ele tem um lado meio autista. Eu vou te perguntar uma última coisa antes de eu chamar a Branca, só para dar uma palavrinha com ela. Queria saber, Jimmy, qual que é o seu grande sonho ou se você tem mais sonhos além de pilotar. Meu grande sonho é correr em níveis acima do kart. Eu sempre disse por diversas vezes que eu quero aposentar-me como o piloto de corrida mais bem pago da história e ser lembrado como aquele que mais recebeu. Uau! Eu queria, é o que eu mais gostaria. Antes de eu começar a competir, eu queria ser piloto da Indy, mas eu não vejo mais isso como sendo possível para mim, né? Mas eu diria que hoje o que eu mais almejo, o que eu mais busco ser, é ser um piloto da Stock Car e Endurance, né? Correr na Stock Car e no Endurance como o Daniel Serra, que corre na Stock Car, mas ele também corre nas 24 horas de Daytona, nas 12 horas de Sebring, nas 24 horas de Le Mans, na European Le Mans Series e outras corridas de longa duração além da Stock Car. Então, é o que eu mais gostaria de justamente quase todo final de semana estar viajando para disputar alguma corrida, é o que eu mais gostaria como piloto, mas nesse momento especificamente eu estou correndo de kart. Muito bom, eu desejo que você alcance todos esses sonhos. Eu queria que você dissesse para quem nos assiste, você tem rede social, podemos acompanhar essa sua jornada. Sim, eu tenho no meu Instagram e no TikTok, é tudo junto, piloto autista Jimmy Racer, mas é só pesquisar piloto autista que já aparece. Então a gente vai colocar também, né, no episódio. E já no YouTube é Jimmy Racer. Jimmy Racer no YouTube tem vídeos em 4K, porque eu coloquei uma câmera dentro do meu capacete, então dá para ver me competindo ali no YouTube, tendo a visão que eu tenho, só que em 4K. Ó, que legal, hein? Eu vou virar sua seguidora, então. YouTube, TikTok e no Instagram também. Jimmy, muito obrigada. Eu desejo muita felicidade, muita saúde nessa sua jornada, que você continue lutando pelos seus sonhos. Você tem algum recado para passar para os adolescentes autistas? Sim, eu sempre digo, e sou prova disso, os troféus que estão aqui são prova disso. Autista pode fazer muito. Essa é a mensagem que tenho para dizer-lhes. Afinal, eu sou o único piloto autista em toda a competição que eu entrei. Por exemplo, na Copa São Paulo Light Kart tem mais de 300 inscritos. No Campeonato Brasileiro de Kart no ano passado, havia mais de 650 inscrições, mas apenas um era de autista. Eu competi em condições de igualdade com quem não era autista e o resultado, nas provas as provas materiais dos resultados que eu obtive estão aqui. Então isso mostra que um autista pode ser o melhor do dia, pode destacar-se, o autista pode ser vencedor. Por isso digo, autista pode fazer muito e essa é a mensagem que tenho para dizer para eles. Eu, como médica que trabalha com crianças, adolescentes, autistas, não poderia fechar melhor esse podcast do que ouvindo essa mensagem do Jimmy. É muito emocionante, muito impactante e nos inspira demais. Jimmy, obrigada pela sua participação. Eu queria que você ficasse aqui um pouquinho, que eu queria apresentar a mãe do Jimmy para vocês, Branca. Muito bem-vinda. Obrigada. Queria, puxando esse gancho dessa frase linda, desse final lindo do Jimmy, que você
desse uma frase de apoio para as mães, como que você animaria essas mães com os filhos autistas que veem que não têm, que eles acham que eles não têm um futuro, sonhos, você como mãe? Muitos autistas têm como característica o hiperfoco. E é pelo hiperfoco que a gente consegue a evolução, né? Eles são diferenciados, eles têm limitações, eles têm dificuldades, que é o que o time fala, mas tem também habilidades. Exatamente. Tá? Então, é nisso que precisa. Eu tenho uma fala pesada, no sentido de finitude. Nós somos mães. 80% são mães solo. Então, somos nós mães que cuidamos dos nossos filhos. Quando chega a adultez, nós vivemos uma solidão maior, um isolamento maior, porque não tem mais escola, não tem mais aquele brigar por CAD, brigar por matrícula. Fica você e seu filho. E nessa finitude, nesse eu vou morrer, E depois? quem vai cuidar? Quem vai ficar? Não tem um dia na Não vida da mãe que ela não pense nisso. Não tem. E com o passar do tempo, com a idade, essa ampulheta, ela vai correndo mais rápido. Ela vai chegando ao fim. Então, a minha fala é ser desagradável nos eventos e dizer: vamos falar sobre autismo fase adulta? Vamos falar sobre o que fazer com esses autistas? Então, moradias assistidas, centros de convivência, empregos para esses autistas, para poder aproveitar tudo que eles têm. A gente tentar mudar a política pública. Exatamente. Tudo isso acontecer. Exatamente. Então precisa que o setor público veja, através de leis, através de amparos, através de incentivos, mas que o setor privado abra os olhos para todo esse potencial autista, para toda essa capacidade autista. Dar a chance. Isso, dê chance, porque são servidores, são funcionários dedicados, leais, honestos. Então, E principalmente com sonhos. sim, o Jimmy tem uma frase que ele diz com relação a sonho, Jimmy. Como é que você diz? Corra atrás dos teus sonhos como piloto autista. Porque um piloto autista corra atrás do seu sonho. Muito bom, hein, Jimmy? Eu gostei dessa. Você deve colocar isso agora em todos os seus canais, porque isso combina muito com seus objetivos e com seus conselhos. Mas em alguns não cabe. Tem limite de caracteres. Limite de caracteres. Branca, eu concordo com você. Em alguns países desenvolvidos, nós temos as casas assistidas, né? Os centros de convivência. Então, realmente, vamos tentar, agora com esses últimos estudos da população de autista que acabou de sair, tentar mudar políticas públicas, porque realmente é uma dor que as mães têm. É uma dor que nós, profissionais, que lidamos, que são os nossos pacientes, temos também. Então, que a gente alcance essa mudança. E o autista adulto, ele mostra o quão é importante você investir na infância. O quão importante é você investir no precoce. Obviamente que eu não estou dizendo que depois não se invista. Sou prova viva. Né? E da evolução que o Jimmy está tendo. Tá? O Jimmy está evoluindo muito, muito, em vários aspectos. Tá? Então, mas que se abra os olhos, que se atente para isso, que se valorize isso, que se dê a atenção que é merecida, porque a sociedade mudou. E os autistas não estão mais dentro de casa, fechados e protegidos. Nós estamos levando os nossos filhos para todos os lugares.
inclusive para a pista, inclusive para o pódio. Para o pódio e para alcançar esses sonhos. Esse é o nosso recado. Olha a Branca, que fala profunda que ela teve representando 100% das mães de autistas. Tudo que você falou é o que nós ouvimos como médicos no consultório, os terapeutas, e é o sentido de tudo isso tá acontecendo, porque realmente eles têm que ser mais vistos, têm que ser respeitados, têm que ser acolhidos, e eles têm sim o lugar deles como cidadãos. Queria muito agradecer a presença de vocês. Foi um episódio extremamente válido, Jimmy, a sua presença aqui. Eu tenho certeza que quem nos assiste, os meus pacientes que assistem o podcast, vão ficar muito felizes de você ter vindo. Branca, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço vocês demais. Jimmy, eu adorei te conhecer. Toda a produção aqui já seguindo Jimmy, né? Obrigada, pessoal.